Salvador. São benditas as sãs alegrias, quando reina no lar doce amor. Os caminhos pisamos juncados, sim, juncados de ramos em flor. Surgem bênçãos de todos os lados, quando reina no lar doce amor. Saboroso é o pão que fruímos, se o fruímos de nosso labor. Sim, contentes em tudo sorrimos, quando reina no lar doce amor. Os pais crentes aos filhos afirmam as verdades da lei do Senhor, e com obras o ensino confirmam, quando reina no lar doce amor. Se sentimos em casa a pobreza, se a pobreza também ao redor, suportável será com certeza, quando reina no lar doce amor. Olá, amados, saúdo todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando a sua vida, abençoando o seu lar, que Deus continue falando ao seu coração através dessa palavra que sempre nós temos transmitido com carinho, com amor, e também certos que é o nosso Deus que tem iluminado e direcionado o nosso coração. Antes de nós falarmos da palavra de Deus, estudarmos a palavra de Deus, meditarmos nessa palavra que norteia os nossos corações, eu quero fazer uma oração em favor da sua vida, em favor da sua família, e também pedindo que o Senhor ilumine o nosso coração para nós compreendermos mais uma porção da sua palavra que vai falar sobre a família. Então vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, querido e bondoso e maravilhoso Pai, queremos agradecer a Ti pelo momento que temos, momento onde nós estaremos estudando a Tua palavra, ouvindo a Tua palavra, que ela fale aos nossos corações. Tu sabes aquilo que nós necessitamos dentro da nossa família, se é renovação, se é restauração, se é reconciliação, que o Senhor mesmo esteja fazendo a Tua obra em cada coração. Nos ilumine nesse momento para nós entendermos a Tua palavra. Pedimos também pela situação que nós estamos vivendo no nosso Brasil, no nosso mundo. Pai, pedimos que Tu ages na nossa economia, na nossa saúde, e que a Tua misericórdia, Senhor, a cada dia esteja sobre as nossas vidas, que é a causa de nós não sermos consumidos. Em nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém. Então, nesse momento, vamos meditar na palavra de Deus, capítulo 7, versículo 24 ao 27, aonde nós vamos tirar algumas lições para nossas vidas, que temos como tema a família bem alicerçada. O Senhor Jesus Cristo aqui, ele está concluindo o seu grande sermão, o Sermão do Monte, onde ele chama a atenção para que aquele que ouve as suas palavras e a pratica é considerado um homem prudente, e aquele que não ouve as suas palavras é comparado a um homem insensato, tolo, que construiu a sua casa sobre um terreno arenoso. O intuito do Senhor Jesus Cristo aqui é dizer que a obediência às suas palavras é o único fundamento firme para a vida, ou seja, para a nossa família, para o nosso lar, para a nossa casa. Então ele termina usando essa ilustração para reforçar tudo aquilo que ele já falou, que aquele que obedece, ele terá sucesso, ele terá êxito na sua vida, e ele também é o verdadeiro cristão, é um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler o que diz o texto e nós vamos tirar algumas lições no seguinte tema que eu falei, a família bem alicerçada. Diz assim: todo aquele, pois, que ouve
estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então o Senhor Jesus Cristo está dizendo: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, palavras estas que ele falou no grande Sermão do Monte, falando do caráter dos súditos e falando também das delícias que teremos também dentro do reino de Deus, que é algo maravilhoso para a vida do cristão. Uma casa bem alicerçada, ela vai resistir, vai suportar todas as tormentas, todos os açoites, todos os dissabores da vida. E nós vamos ver aqui que a casa bem alicerçada, ela resistiu, porque ela foi construída sobre a rocha, e a casa que não resistiu foi aquela que foi construída sobre o terreno arenoso. Então a primeira lição que eu quero tirar aqui para nossas vidas sobre a família bem alicerçada é que esta tem um fundamento. E o fundamento aqui são as palavras do Senhor Jesus Cristo, ou a palavra do Senhor Jesus Cristo, as Escrituras, a palavra de Deus. Ela deve ser o fundamento da nossa família, o fundamento do nosso lar. Em Efésios fala que nós devemos estar edificados sobre os fundamentos dos apóstolos. O fundamento dos apóstolos é a palavra de Deus, é o ensino do Senhor Jesus Cristo, o ensino da parte de Deus dado aos apóstolos para a igreja, para a nossa vida, para que possamos assim seguir os caminhos e também aonde tem o caminho da salvação, como diz a própria palavra de Deus: examinai as Escrituras, porque nela tem a vida eterna. E a palavra de Deus, ela é o que para a nossa vida? É luz. A palavra de Deus é que nos direciona no perfeito caminho, é lâmpada para os nossos pés. Então a palavra de Deus tem que ser o fundamento da família. E diz aqui que todo aquele que ouve as minhas palavras. Então aqui fundamento, quando nós falamos sobre fundamento, são as bases sólidas que dá sustentação a uma construção. Então aqui está dizendo que as palavras do Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus, é que dá sustentação para a minha vida, para a minha família e para a sua família. Não existe outras bases, não existe outros fundamentos que vão dar sustentação à tua casa se não for a palavra de Deus. E ele diz aqui: ouve as minhas palavras. A palavra ouve ou ouvir é prestar atenção de forma cuidadosa, dá crédito à palavra de Jesus, dá oportunidade, atenção para aquilo que o Senhor Jesus Cristo está falando ou para aquilo que ele tem para falar para a sua família. Dá oportunidade, deixa Cristo falar no seu lar se ainda você não deu essa oportunidade. E você que conhece a pessoa do Senhor Jesus Cristo, conhece a palavra de Deus, ela tem que ser as bases para a sustentação da sua casa. A palavra de Deus, ela tem que reinar sobre o seu lar, porque é ela que dá sustentação na nossa família. E diz não somente ouvir, mas diz que ouvir e praticar. Aqui podemos colocar a ideia que o conhecimento tem que se transformar em ação, ou seja, a teoria deve passar à prática, ou a teologia tem que produzir vida na nossa vida. Não basta somente ouvir, mas a gente tem que praticar a palavra de Deus. Tiago já fala isso na sua carta também, para nós sermos ouvintes e praticantes da palavra de Deus, senão nós vamos nos enganar a nós mesmos. Um verdadeiro cristão, ele tem a palavra de Deus como a sustentação da sua vida espiritual, a sustentação da sua família e de toda a área
da sua vida. Então, primeira coisa que eu quero destacar aqui, que a família bem alicerçada, ela tem um fundamento. E o fundamento aqui é as palavras do Senhor Jesus Cristo, é a palavra de Deus, é as Escrituras, é aonde nós estamos alicerçados e fundamentados. É ela que vai nos abençoar, e é ela que vai nos proteger, e é ela que vai sustentar a nossa vida, a nossa casa, o nosso lar. Segunda lição que nós podemos tirar aqui de uma família bem alicerçada é que esta família, ela tem então um alicerce. Se ela está bem alicerçada, porque ela tem um alicerce. Ela tem um fundamento, que é a base que sustenta, ou as bases, mas é as palavras do Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus, as Escrituras, mas ela tem um alicerce. E o alicerce aqui é a rocha, é o Senhor Jesus Cristo. É Ele que deve ser o centro, é Ele que deve governar, é Ele que deve edificar e sustentar a sua família. O alicerce é aonde nós estamos ali colocando os fundamentos, ou seja, é aonde tem um terreno sólido. E aqui diz que esse terreno sólido, esse alicerce é o Senhor Jesus Cristo. Rocha fala sobre algo forte, algo durável, algo duro, aonde nós podemos estar protegidos e guardados e bem alicerçados. E o texto diz aqui que esta família, este homem, esse chefe de lar, edificou a sua casa sobre a rocha. A palavra edificou ou edificada é o ato de construir algo. O homem que a palavra de Deus está falando aqui, ele construiu algo sobre este alicerce. Ele construiu a sua casa sobre esse alicerce. Ele construiu o seu lar sobre o alicerce. Não é só uma construção física, mas é uma construção espiritual, aonde ele sustentou o seu lar, aonde ele sustentou a sua família, onde ele sustenta a sua família é na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Alguns até mesmo querem sustentar a sua família no dinheiro, no prazeres ou em outras coisas, colocando o alicerce ou a base da sua casa sobre isso, e quando vem as adversidades, as situações, as dificuldades, não se sustenta. Haverá brigas, haverá discussões, haverá tristeza, haverá choro e outras coisas mais, porque esta família não está no alicerce que é o Senhor Jesus Cristo. Não estou dizendo que quando nós estamos no alicerce do Senhor Jesus Cristo, nós não vamos passar por lutas e por dificuldades. A palavra de Deus diz no Salmo 127, versículo 1, que é o Senhor que edifica a nossa casa. Se o Senhor não edificar a casa, em vão são aqueles que a edificam. Então, permitamos que Cristo edifique a nossa casa, sustente a nossa casa, proteja a nossa casa, governe a nossa casa, porque Ele é a rocha que dá sustentação para a nossa vida. O homem que age assim, dessa maneira, que constrói a sua casa sobre a rocha, ele é comparado a um homem sensato, a um homem prudente, porque ele edificou o seu lar num alicerce que é sólido. Se a tua casa está alicerçada em Cristo, ela então vai suportar os dissabores da vida. E é isso que diz o texto aqui da palavra de Deus. Nós vamos suportar as adversidades da vida. Olha o que diz o texto. O texto diz que aquele que construiu a casa sobre a rocha, também vem chuva, vão transbordar rios, vão soprar os ventos, vão dar esses ventos de uma forma com ímpeto contra a casa, mas diz que não caiu porque ela foi edificada sobre a rocha. Olha que diz também sobre aquele que construiu a sua casa sobre o terreno arenoso. Diz que vem também as mesmas coisas, mas diz que a casa caiu. Então a casa bem edificada, que tem este fundamento, que tem este alicerce, ela vai suportar as adversidades da vida. Não estamos isentos. Olha o que nós vimos aqui. Tanto aquele que ouve, pratica a palavra de Deus, ele também não está isento de dificuldades, de lutas e de adversidade. Agora,
o resultado daquele que edifica a sua casa sobre a rocha e aquele que edifica a sua casa sobre a areia está aqui. O que edifica sobre a rocha diz que a casa não vai cair. E aquele que edifica a sua casa sobre a areia, que é exatamente que nós podemos colocar aqui outros alicerces, outros fundamentos, que não trazem sustentação, como nós já falamos, dinheiro, prazer, viagem e outras coisas mais. Não estou dizendo que você não possa viajar com a sua família, mas não é isso que dá sustentação para a sua casa. Nós não estamos isentos, mas diz que aquele que está alicerçado na rocha, aquele que obedece à palavra de Deus, ele vai passar por tudo isso, mas ele não vai cair, a sua casa não vai desabar e ela vai passar por essas tempestades, ela vai permanecer porque ela está em Cristo Jesus. Você veja que é uma sequência: chuva, que nós podemos colocar incômodo, nós podemos ver aí transbordar os rios, que pode causar um transtorno e desespero no coração, porque de fato isso acontece, e também vento, que são situações fortes, adversas, que vêm sobre a nossa casa para prejudicar, para atrapalhar, para interromper uma harmonia, ou doenças, outras coisas mais, para prejudicar o bom andamento da nossa família. Mas a palavra de Deus diz que mesmo assim, o Senhor dá a paz, a tranquilidade, a sustentação que nós precisamos, porque nós estamos alicerçados na rocha. Então vamos colocar a nossa família em Jesus. E se a sua família está em Jesus, se Ele governa o seu lar, se Ele é o centro da sua casa, que assim também permaneça. Porque só assim nós vamos suportar. Só assim a nossa casa não vai cair. E só assim não haverá destruição na nossa casa, dentro da nossa família. Então nós vemos aqui que uma família bem alicerçada, ela tem um fundamento que é a palavra de Deus. Ela tem um alicerce que é a rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. E ela suportará todas as adversidades, porque Cristo está sustentando o nosso lar. E eu quero finalizar aqui em Isaías, capítulo 44, versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: não vos assombreis, nem temais. Acaso, desde aquele tempo, não vos fiz ouvir? Não vos anunciei? Vós sois minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não há outra rocha que eu conheço. Não há outra rocha que vai dar sustentação à sua família. Que Deus te abençoe e que Deus continue fortalecendo o seu lar. Que Deus continue suprindo todas as necessidades física, emocional e espiritual da sua casa. E é no nome dele que nós pedimos, hoje e sempre. Amém.